No período que Temer esteve no poder, manteve-se também a situação de instabilidade política no país, iniciada com o impeachment de Dilma Rousseff. O aumento do preço dos combustíveis, que afeta diretamente o sistema de transportes de carga, fez eclodir uma grande greve de caminhoneiros em maio de 2018. Então, essa greve ela afetou diretamente a população brasileira, porque os caminhoneiros, eles levam insumos da agricultura, da indústria farmacêutica, da indústria do comércio em si, né? Então, eles são essenciais para o Brasil. E com essa paralisação, o Brasil ficou alguns dias, né, parado. E a população que já não estava a favor do governo Temer, como vocês puderam observar lá na avaliação que foi feita no ano de 2017, que 75% da população aí considerava o governo Temer péssimo, a população que já não estava satisfeita ficou mais insatisfeita ainda e foi às ruas manifestar contra o presidente, pedindo também a sua saída, né? Então, muitas pessoas gritavam fora Temer em vários locais, não só nas manifestações, mas em eventos públicos, shows, jogos de futebol. A população aproveitava e utilizava essa frase que era muito comum, fora Temer. O processo eleitoral 2018, ele foi marcado por denúncias, polêmicas e reviravoltas. Então, o processo eleitoral de 2018 é considerado um dos mais intensos de nossa história republicana. Apesar de contar com o maior número de candidatos à presidência desde a redemocratização, a disputa eleitoral ficou centrada em dois oponentes, ou seja, dentre todos os candidatos, 2 se destacaram nas eleições de 2018. Foram eles Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal. O primeiro, no entanto, Fernando Haddad, só se apresentou como candidato após a proibição do ex-presidente Lula, então preso por denúncias de corrupção, de concorrer a um terceiro mandato pelo PT. Então, esses dois, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, foram as figuras principais que movimentaram as eleições de 2018. Então, crianças, nas eleições de 2018, a população dividiu-se em certa medida entre aqueles que defendiam os avanços sociais conquistados no governo de Lula e Dilma e aqueles que acusavam os ex-presidentes e seu partido, o PT, de corrupção, aderindo principalmente ao discurso patriótico do ex-capitão do Exército Jair Bolsonaro. Então, mesmo tendo uma quantidade grande de candidatos para as eleições de 2018, para concorrer aí à presidência, a disputa ficou somente entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, sendo que o Fernando Haddad, ele defendia, né, as ideias de Lula e Dilma, e o Jair Bolsonaro, ele tinha um discurso patriótico, né, não só a favor do Brasil, da pátria, mas principalmente contra a corrupção. Questões relacionadas à crise econômica e às altas taxas de desemprego foram pouco discutidas, né, nesse embate aí eleitoral. Os debates políticos adentraram aí uma nova arena, a internet. Então, até então, não se tinha visto uma eleição tão focada nas redes sociais, né? O foco principal aí das eleições foram as redes sociais, foi um espaço aí conquistado para os novos debates, não só dos candidatos, como também dos eleitores. Por um lado, o uso das redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea facilitou o diálogo dos candidatos com seus eleitores e, por outro, possibilitou a disseminação de notícias falsas em larga escala. Criadas para desmoralizar os adversários, as fake news provocaram um efeito ainda não estimado nas eleições de 2018 no Brasil. Então, o processo eleitoral de 2018 foi marcado por volumosas denúncias do uso abusivo de fake news, né, que são notícias falsas, em prejuízo de determinados partidos e candidatos.
Os impactos das fake news na atualidade são incomensuráveis e não estão restritos somente ao universo da política. Então, quando a gente fala de fake news na internet, não é só relacionado à política, são notícias falsas que pode ser relacionado a qualquer setor. Mas em 2018, principalmente no processo eleitoral, ficou muito conhecida, né, essa expressão fake news devido às notícias falsas que eram publicadas relacionadas aos candidatos e às eleições de 2018 como um todo, né? Então, como eu disse a vocês, o processo eleitoral de 2018 ele foi marcado não só por denúncias, mas também por polêmicas e reviravoltas. E em setembro de 2018, mês antes do primeiro turno das eleições, Jair Bolsonaro, um dos candidatos com maior intenção de votos, foi vítima de um atentado em que foi esfaqueado. O incidente polarizou ainda mais a campanha eleitoral. Então, esse incidente ele fez com que a campanha ficasse ainda mais acirrada. E principalmente girando em torno, como eu disse a vocês, dos dois candidatos, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro foram as figuras centrais das eleições de 2018. Após vencer o segundo turno contra Fernando Haddad, Jair Bolsonaro foi eleito com 54% dos votos válidos, uma porcentagem pouco maior do que a Dilma Rousseff obteve para o segundo mandato. Novamente, um fator que se destacou na eleição de 2018 foi a grande quantidade de votos brancos e nulos. O novo presidente assumiu o cargo em janeiro de 2019 e ele buscou se diferenciar logo de início em relação aos governos anteriores. Ele afirmou que não negociaria cargos ou benefícios em troca de apoio no Congresso, cortou ministérios e exonerou funcionários estatais de longa carreira nos órgãos públicos. As relações com veículos tradicionais de mídia, como grandes jornais e emissoras de televisão, também ficaram estremecidas. Como presidente, Bolsonaro passou a fazer comunicados oficiais pelas redes sociais, nas quais desfrutava de apoio popular. Então, ele utiliza até hoje as suas redes sociais, diferente dos outros presidentes que utilizavam a TV aberta, jornais, noticiários para fazer comunicado. O então presidente Jair Bolsonaro utiliza suas próprias redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para fazer comunicados oficiais. Os ministros e demais ocupantes de cargos do governo Bolsonaro foram escolhidos pelo alinhamento às suas ideias conservadoras, em grande parte militares da reserva. Então, à medida que Bolsonaro foi montando a sua equipe e escolhendo seus ministros, ele foi colocando pessoas que pensavam da mesma maneira que ele, né? E em sua maioria ele escolheu militares. Tendo herdado um cenário econômico, político e social pouco favorável, Bolsonaro chegou ao poder com o desafio de estabilizar o país, gerar emprego e atrair investimentos. Assim, a principal proposta do governo foi a aprovação de uma reforma da Previdência que previa novas idades para a aposentadoria de trabalhadores rurais e urbanos, além de mudanças no sistema de arrecadação. Então, ao longo dos primeiros mandatos, dos primeiros meses de mandato, a disputa pública entre os grupos de influência do presidente expôs conflitos internos. Em maio de 2019, o governo de Jair Bolsonaro enfrentou as primeiras manifestações populares, com centenas de milhares de brasileiros saindo às ruas contra cortes promovidos no Ministério da Educação. Bom, então o governo de Jair Bolsonaro, ele já herdou aí um cenário econômico, político, social e econômico pouco favorável. E atualmente, em 2020, o governo também teve que lidar com a pandemia. Então, para isso, no setor econômico, para que as pessoas não sofressem tanto com a pandemia, o governo resolveu criar o auxílio emergencial, que é um benefício financeiro concedido pelo governo federal destinado aos trabalhadores informais,
microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. E esse auxílio ele tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento da crise causada pela pandemia do coronavírus, né, do Covid-19. Atualmente, no dia 21 de agosto, o governo Bolsonaro completou 600 dias, né? Como vocês sabem, é o presidente vigente do país no ano de 2020 e é um governo aí que está enfrentando uma grave crise por conta da pandemia. Então, mesmo com essa crise, o Ministério da Saúde vem apoiando estados e municípios na compra e entrega de equipamentos, habilitação de leitos de UTI. 52,6 bilhões foram destinados a serviços de rotina do SUS e outros 19,9 bilhões para a Covid-19. Então, esse é aí o boletim atual dos 600 dias de governo de Jair Bolsonaro. Então, crianças, estamos encerrando mais uma aula de História. Hoje o nosso tema foi Desafios no Brasil Atual. Que todos tenham um excelente dia, uma excelente manhã e agora chegou a hora de exercitar. Beijo!